Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos fazer mais uma oração? Eu creio que o Senhor tem mais para nós aqui essa manhã. Amém? Você também crê? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê da porção dele para nós aqui? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós mais uma vez estamos na Tua presença, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós esta manhã. Nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz. A palavra do Senhor é a verdade, a palavra do Senhor, ela nos sonda e nos conhece, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ela é apta para separar as intenções do nosso coração, juntas e medulas, alma e espírito, ela penetra no mais íntimo do nosso ser. E que o Senhor estende a Tua mão de misericórdia sobre nós essa manhã. Que o Senhor, meu Deus, dá-nos uma porção, Pai, da parte do Senhor. Pai querido, a água, Pai, que sacia a alma, Senhor. O pão da vida, Senhor, que alimenta, meu Deus, verdadeiramente, Pai, o nosso ser. Que o Senhor dá-nos desse pão esta manhã, Pai. Não permita, meu Deus, que saiamos daqui essa manhã, meu Deus, com fome, com sede da presença do Senhor, mas que o Senhor derrama, Pai. Abre, meu Deus, as comportas do céu esta manhã sobre nós aqui, ó Pai. Alimenta a nossa alma, Senhor. Dá-nos, ó Pai, um presente, meu Deus, a alma cansada, a alma abatida, Pai querido. Nesta manhã, Senhor, nós pedimos a Tua graça, Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, que bênção poder estarmos aqui nesta manhã. Glória a Deus. Que bênção que você veio, né? Graças a Deus. Tem uma turmona grande aí que está no encontro de casais. Foram mais de 70 casais para Gramado. Final de férias, muita gente viajando, mas o Senhor continua presente e nós também, glória a Deus. E onde eles estão também, o Senhor está com eles, né? Meu nome é Ricardo, eu sou um dos pastores auxiliar aqui da igreja e uma das minhas funções aqui na igreja é ajudar o Instituto Nasce. O Instituto Nasce é o braço social da Igreja Batista. Então, nós temos 3 creches, nós temos uma casa de tratamento do câncer e nós temos um projeto concurso profissionalizante. Agora, nesse mês de julho, pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos fazer um atendimento médico lá na região Calunga. E teve alguns irmãos que me procuraram antes e teve outros irmãos que me procuraram depois. E às vezes fala comigo, fala com outro irmão, e às vezes o convite passou desapercebido. Então eu venho pedir desculpa, eu venho pedir perdão. Nós vamos organizar uma ficha de cadastro de voluntário. Se talvez você tem vontade de ir, se você não conhece nenhum dos nossos projetos, então nós vamos organizar, e aí você coloca seu nome. Toda vez que tiver uma ação, seja atendimento aqui em Anápolis, seja lá na região Calunga, a gente estende o convite, aquele númerozinho de telefone que você deixar cadastrado. Se você puder participar, vai ser uma bênção. Tem muito trabalho para ser feito, muito, muito mesmo. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem levantado a igreja. Deus tem levantado a igreja, o Instituto vem crescendo ao longo dos anos. Os projetos sociais já têm mais de 15 anos, mas como Instituto, nós só temos 4 anos de CNPJ, mas o Senhor vem dando graça. Hoje nós atendemos, em média, 350 pessoas todos os dias, tá? São 350 atendimentos diários, né? A maioria café da manhã,
merenda, almoço, janta e glória a Deus. Você faz parte disso, a igreja faz parte disso e nós podemos ajudar com mais. Talvez você é da área de saúde, não é da área de saúde, mas você pode nos ajudar com manutenção. Os varões sempre fazem um mutirão lá, e aí a gente pega essa galera de escritório e põe eles para lixar a parede, vira uma bênção. A gente pega os engenheiros e põe eles para pegar uma marreta lá e uma picareta, e aí nós trocamos a caneta pela picareta lá e fica uma bênção, tá? Então eu queria estender aqui o convite. O pastor Jesus vem fazendo uma série de palavras sobre o Sermão do Monte. E aí, por causa desse período de férias, por causa das viagens, nós interrompemos um pouco essa sequência do Sermão do Monte. Semana passada, o pastor Alessandro nos trouxe um personagem maravilhoso, que é o Neemias. E a palavra que o Senhor me trouxe à memória foi sobre Abraão. E eu queria meditar com vocês aqui um pouco essa manhã, algumas fases na vida do Abraão. Nós vamos correr a vida do Abraão aqui, assim, de uma forma rápida. E Deus chama Abraão para essa aliança, a aliança de Deus com Abraão. E nós vamos percebendo que, nesse texto, Deus chama Abraão para fazer uma aliança, e essa aliança, ela começa a partir do chamado que vem da parte do Senhor. A Bíblia não nos traz mais detalhes, mas no capítulo 12, de verso de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra do Senhor não nos fala como foi esse chamado. Se foi uma visão, se foi um sonho, se foi voz audível, se apareceu um anjo, assim como o pastor Josué falou que tem aqui. Então, a palavra não entra em detalhes, mas o chamado do Senhor foi feito. Deus fez o chamado, Deus o chamou, e ele entendeu que era Deus. De onde é esse Abraão? De onde que ele vem? No capítulo anterior vai falar que Abraão e o seu pai, eles são da terra de Ur dos caldeus. Essa terra de Ur dos caldeus, depois, mais para frente na palavra do Senhor, nós vamos perceber que é a mesma terra lá dos babilônicos, Nabucodonosor, que os babilônicos e esse Nabucodonosor, eles eram um povo pagão, eles eram idólatras, eles adoravam postes ídolos, e eles faziam orgias em formas de culto. Daniel, Misael, Ananias e Azarias se retiraram dos banquetes, porque eram coisas assim terríveis. E o Abraão vem desse contexto. O Abraão vem de uma família idólatra. O Abraão vem de um lugar que é idólatra. Ele vem de uma cultura que não serve a Deus. O Abraão, ele não é um daqueles que tem uma família crente, que foi criado num berço evangélico. Não. O Abraão vem de um contexto de idolatria, o Abraão vem de um contexto que não serve a Deus, o Abraão vem de um contexto em que eles adoravam postes ídolos. E Deus chama o Abraão, e o Abraão obedece. E Deus chama Abraão para caminhar numa terra, que é uma terra geograficamente muito pior do que a terra dele. Porque lá na Babilônia, lá em Ur dos caldeus, eles chamam essa terra de crescente fértil. Então lá tinha o rio Tigre, lá tinha o rio Eufrates, era uma terra que manava muita água, era uma terra verde, era uma terra bonita, era uma terra que florescia. Mas Deus chama Abraão para ir para a terra de Canaã. E nós conhecemos pelas imagens que nós vemos nas telas hoje, lá é deserto.
Então Deus manda ele sair de uma terra que tem rios, de uma terra que é crescente e fértil, que dizem que é a mesma terra onde era os jardins do Éden, e Deus manda ele ir para o deserto. Deus manda ele ir para Canaã. Areia, pedra, sol quente e cavar poços, porque nem rio não tinha. Tinha que cavar os poços para poder encontrar água. E Deus faz esse chamado para ele. Deus faz o chamado para ele sair do meio da sua casa, para ele sair do meio da sua parentela, para ele sair dessa situação teoricamente confortável, para ele começar a andar no meio do deserto. E nós vamos percebendo que esse chamado, o Abraão obedece. O Abraão simplesmente obedece o chamado do Senhor e começa a andar. C.S. Lewis, em um dos seus livros, vai escrever que o chamado de Deus, ele não se dá de forma audível ou visível, mas Deus usa um instrumento chamado consciência. E muitas vezes, a nossa consciência é onde Deus mais fala conosco. Às vezes nós fazemos alguma coisa e a luzinha amarela começa a piscar e Deus começa a usar essa consciência, esse chipzinho, esse dispositivo que Deus instalou, e esse dispositivo de vez em quando ele acusa, de vez em quando ele começa a tocar um alarme para falar conosco. E disse Deus a Abraão, e o Abraão simplesmente obedeceu. O Abraão simplesmente obedeceu. Nós lemos até o verso número 3, mas verso número 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pronto. Deus falou, está falado. Deus falou, ele começou a caminhar. Deus falou, ele ouviu o chamado do Senhor. A aliança de Deus com Abraão começa com um chamado. A aliança de Deus começou quando ele ouviu o chamado e então ele obedece a esse chamado. Como se dá o chamado? Não sabemos. Foi através de sonho, foi através de visão, foi através da consciência, não sabemos. Mas ele ouviu e ele obedeceu. Irmãos, e o Abraão começa uma caminhada no sobrenatural. O Abraão começa uma caminhada no extraordinário. O Abraão começa numa área que ele nunca tinha experimentado. E nós vamos perceber que o chamado a essa aliança, esse chamado, ele vem da parte do Senhor. E ele se inicia no Senhor. Ele não se inicia no Abraão. Por que Deus chamou o Abraão e Deus não chamou Ló? Por que escolheu Abraão e por que não chamou o Terá, o Arã, que são outros personagens que tem no texto? Nós não sabemos. Mas o chamado, ele começa no Senhor. É o Senhor quem chama. E é o Senhor quem escolhe. Esse chamado não parte do Abraão. Esse chamado não parte do Ló. Mas ele simplesmente responde a esse chamado. O chamado é incondicional. O Abraão não fez nada para merecer o chamado. Pelo contrário, idólatra, não servia a Deus, servia a outros deuses, cheio de falha, cheio de defeito, mas Deus escolhe e Deus é quem chama. Quais são os pré-requisitos para Deus chamar? Não sei. Ele é quem escolhe. Ele é quem tem os pré-requisitos. Ele olhou para o Abraão e falou: eu quero esse aqui para mim. Esse aqui vai ser meu. O chamado inicia no Senhor. E os pré-requisitos para esse chamado partem do Senhor. O chamado é incondicional. O chamado não exige a perfeição. E nós vamos perceber que o Abraão é chamado, o Abraão responde ao chamado do Senhor, e ele não é perfeito. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela não esconde os defeitos dos seus heróis. A palavra do Senhor, ela mostra os defeitos de cada um deles. Glória a Deus por isso.
Porque a Bíblia não fala somente de pessoas perfeitas, mas a palavra do Senhor fala de homens e mulheres igual eu e você. Esse chamado, ele parte do Senhor. Esse chamado, ele é incondicional. Esse chamado, ele parte da parte de Deus. E Deus vem e Deus chama. E nós vamos perceber que o Abraão aceita esse chamado, parte em obediência, mas ele ainda tem muita coisa para ser tratada na sua vida. Quando nós vamos lendo, nós vamos percebendo, capítulo 12, logo em seguida, o Abraão vai para o Egito, e quando chega no Egito, o Abraão mente. Ele está com medo dos egípcios, e diz a palavra do Senhor que ele está com medo dos egípcios matarem ele para ficar com a Sara. Então, para que a Sara não fique viúva, ele chega lá e mente. Olha, quando nós chegarmos lá, você fala que você é minha irmã. Não fala que você é minha esposa, senão eles vão me matar. Meu Deus do céu, como é que se faz uma coisa dessa, Abraão? É sua mulher, você tinha que defender, você tinha que atravessar na frente e bater no peito e falar, essa aqui é minha mulher, só por cima do meu cadáver. Não, ele põe a mulher na frente. Não, ó, chega lá, você fala que é minha irmã e não sei o quê. E o Abraão faz isso, não é só uma vez, não. E aí ele faz isso, e mais para frente, alguns anos depois, ele ainda repete a façanha. O Abraão, no capítulo 14, ele é envolvido numa matança. Tem uma matança lá de 4 reis contra 5, e o Abraão está no meio, suja as mãos de sangue. O Abraão adultera com a serva Agar. A mulher oferece, ele aceita e ele se deita com a própria serva. O chamado vem da parte do Senhor, e esse chamado ele não exige perfeição. O chamado é incondicional. Deus não exigiu a perfeição do Abraão primeiro. Pelo contrário, o chamado vem antes da perfeição. O chamado vem antes dele olhar para si mesmo e achar que ele já está pronto. E achar que ele já está num nível aceitável. Não tem esse nível aceitável perante o Senhor. O chamado é segundo a misericórdia. O chamado é segundo a misericórdia do Senhor. Ele estende a sua mão, vai lá e chama. E pronto. E eu estava lembrando desse chamado e me lembrei da história de alguns irmãos aqui da igreja que nós conhecemos, que Deus fez um chamado muito parecido. A história do pastor Jesus constantemente conta a história dele aqui para nós. Deus chama o pastor Jesus desde criança e tira ele do meio da sua terra, tira ele do meio da parentela, traz o pastor aqui para Anápolis, vai morar numa república e sozinho, dentro de um quarto, lendo um Novo Testamento dos Gideões, ele escuta o chamado do Senhor. Escuta o chamado do Senhor e quer obedecer. Começa a procurar quem pode explicar aquilo para ele. Conta que foi para a porta da igreja, ficou 1h30 na porta da igreja e ninguém convidou ele para entrar. Falou, não, é porque o povo estava de mau humor hoje. Foi embora para casa. Voltou por uma segunda vez, parado na porta da igreja. Todo mundo chega, olha, o vê e ninguém o chama para entrar. Até que um dia, um colega vai lá e o chama, explica o Novo Testamento, ele entende, aceita o chamado de Deus, é servo do Senhor há mais de 50 anos. Glória a Deus. Um dia, fazendo um serviço, fui almoçar junto com o irmão Celso, Celsão, da Regina, e o Celso me contando o testemunho dele, que veio aqui para Anápolis por motivo de trabalho, e veio para cá, trabalhava na Ambev, e por causa do que trabalhava e dos colegas de trabalho, se envolveu com alcoolismo, alcoólatra. Até que um dia recebe um convite, alguém o chama para poder participar de uma reunião. E foi nessa reunião, e ele e a Regina, apenas os dois, no meio de toda a família, aceitam o chamado de Deus. E aí nós conversando, e ele falando assim, Ricardo, eu fui pinçado por Deus. Deus olhou para toda a minha família, eu e a Regina, e nós fomos pinçados pelo Senhor no meio daquele povo todo. O chamado, ele vem da parte do Senhor.
O Senhor é quem chama. Não tem pré-requisito. Não exige perfeição. O chamado do Senhor é incondicional. E Jesus reforça o chamado, dizendo que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Mas ele veio para aqueles que se enxergam necessitados. E então, o Abraão escuta o chamado, e o Abraão obedece. O Abraão escuta a voz de Deus, e ele obedece. E então ele dá um passo de fé, e o Abraão começa a experimentar o sobrenatural de Deus. O chamado é incondicional, o chamado não exige perfeição, mas o chamado exige uma resposta. A resposta, o chamado exige. E o Senhor Jesus, ele nos conta a história de algumas pessoas que, infelizmente, eles foram chamados, mas eles deram uma resposta negativa. O Senhor Jesus conta uma parábola do grande banquete, que certa vez um senhor queria oferecer um grande banquete na cidade, e ele mandou convidar todos os seus amigos. E esses amigos começaram a se desculpar com desculpas esfarrapadas. Eu comprei um terreno, eu vou ter que ir lá ver o terreno, eu me excuso desse jantar. O outro falou, eu comprei uma junta de bois, eu vou ter que ir lá e ficar cuidando dessa junta de bois, eu não vou poder participar desse jantar. E um outro falou, eu tenho um outro compromisso aí, eu tenho umas bodas para poder ir, eu não vou poder participar. Então, aquele homem que estava oferecendo o banquete, ele manda sair na rua e chamar todos que estavam na rua, todos os mendigos, todos aqueles que estavam morando na rua, e coloca todos eles à mesa. O convite para esse banquete, esse chamado, é o chamado que Deus faz para o seu povo, hoje. Esse convite para esse banquete é o convite de nós sentarmos à mesa do Senhor, e nós termos comunhão com Ele, e nós podermos ceiar com Ele, e nós podermos participar com Ele. Mas aquelas pessoas negaram o chamado. O Senhor Jesus também tem a história de que ele encontrou com o jovem rico. E o jovem rico procurou e falou assim, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Guarde os mandamentos. Esses aí eu já guardo desde criança. E Jesus, conhecendo o coração dele, lhe fala, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, então depois você me segue. E o texto diz que o jovem abaixou sua cabeça e saiu triste, porque ele tinha muitas posses. Ele recusou o chamado de Jesus. Ele trocou o chamado de Jesus pelos privilégios dessa vida. Ele trocou o andar com Jesus, o servir Jesus, pelo conforto, pelo carro novo, pelo apartamento bom, pelo seu estilo de vida, porque o texto fala que ele tinha muitas posses. Irmãos, o chamado de Deus para uma aliança, o chamado de Deus para Abraão fazer uma aliança com ele, esse chamado vem da parte do Senhor. E esse chamado, ele não é tão somente para Abraão, mas esse chamado é para nós, hoje. Hoje, o Senhor Jesus nos chama para nós fazermos uma aliança com Ele. Hoje, o Senhor nos chama para nós fazermos um compromisso com Ele. O chamado do Senhor para mim e para você nesta manhã é um chamado incondicional. Não importa se nós somos idólatras, não importa se nós somos de uma família que não serve a Deus, não importa a nossa história, o chamado de Deus para nós hoje é incondicional. Mas o chamado de Deus para nós, ele exige uma resposta. O chamado do Senhor exige uma resposta. Ele exige que nós venhamos abrir a nossa boca e confessar e falar. E muitas vezes nós ficamos presos em algumas frases. Às vezes nós pensamos assim, está cedo demais. Não,
Está cedo demais. Eu caí numa dessa uma época. Não, está muito cedo. Não, está muito cedo. E meu irmão e os meus amigos me chamavam para batizar e eu falava, não, está muito cedo. Está muito cedo. Está muito cedo. Graças a Deus, Deus ainda me aceitou. Graças a Deus ainda deu tempo. Às vezes nós achamos e nos desculpamos com outra desculpa, que nós falamos assim, não, eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou pronto. E quando você vai estar? Você acha que você vai estar pronto algum dia? Já entende que você não vai estar pronto, nunca. E já aceita o chamado do Senhor hoje. Aceita, se rende. Entrega as suas mãos, e ergue as mãos, se entrega o coração e fala assim, hoje eu sou do Senhor. Nós devemos entender que nós vamos colocando outras prioridades no nosso coração. E às vezes a nossa prioridade é o trabalho. Às vezes a nossa prioridade é a família. Às vezes a nossa prioridade é nós mesmos. Nós mesmos, não. Eu sirvo a mim mesmo. Eu sirvo ao meu ventre. Mas nós não falamos assim, porque se nós falarmos assim, fica muito duro, fica muito pesado. Mas talvez hoje é o dia que você precisa dar um passo de fé. Talvez você não deu esse passo de fé ainda. Talvez você entende algumas coisas do Evangelho, talvez você ache o Evangelho uma coisa muito boa, mas talvez você ainda não deu esse passo de fé. Precisa se fazer. Tem que ter uma resposta. Você tem que responder. Assim como um pedido de casamento, assim como o noivo e a noiva tem que ter um sim, a aliança com o Senhor, ela exige uma resposta de nós. Você já abriu a sua boca e você já confessou Jesus com a sua boca? O apóstolo Paulo nos fala, e ele nos diz, se com a tua boca confessardes Jesus como Senhor, e no teu coração crerdes que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós temos que falar, essa resposta precisa ser dada. Você não pode deixar o convite da parte do Senhor ecoando no tempo, sem uma resposta. Talvez você esteja em casa, nos assistindo, não sei aonde você está, mas talvez você ainda não deu essa resposta positiva para o Senhor Jesus. Hoje é o dia, essa é a hora. O Senhor estende essa aliança para nós aqui esta manhã. Esta manhã, nós precisamos responder positivamente ao Senhor. E o texto da palavra do Senhor vai dizer que Deus faz essa aliança com Abraão, Deus chama Abraão, e essa aliança de Deus com Abraão, ela começa com o chamado, mas essa aliança, ela exige uma dedicação. A aliança não fica apenas no convite, mas essa aliança, ela tem uma continuidade. E nós vamos percebendo, do verso 7 em diante, aqui no capítulo 12, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei por descendência essa terra. E ali edificou a Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali, ao monte do oriente de Betel, armou uma tenda, ficando em Betel, ao oriente de Ai, e ao ocidente de Ali, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão recebe o convite para a aliança, ele aceita a aliança do Senhor e o Abraão começa uma caminhada de fé. O Abraão começa uma caminhada que ele é dedicado ao Senhor. O Abraão monta um altar, o Abraão invoca o nome do Senhor. Deus fez o convite é incondicional, amém, mas agora começam as nossas atitudes, agora começa a atitude de Abraão, agora Abraão começa a se dedicar ao Senhor.
montar um altar, edificar um altar. Os altares eram feitos de pedras. Eles pegavam pedras e iam amontoando essas pedras. Não é muito simples fazer um altar. Não é rápido fazer um altar. Não é um estralar de dedos fazer um altar. Dá trabalho. Fazer um altar dá trabalho. Exige esforço, exige suor. E então, depois que o altar ao Senhor estava pronto, ele invoca o nome do Senhor. Então ele tem uma vida que ele sempre vai estar invocando o nome do Senhor. E nós vamos percebendo isso na vida do Abraão. Deus fala, o Abraão obedece. Ouviu Abraão a voz do Senhor e fez conforme lhe ordenara. No capítulo seguinte, no capítulo 13 e no capítulo 14, vai mostrar a dedicação de Deus, a dedicação de Abraão a Deus. O Abraão encontra com um personagem chamado Melquisedeque. Compensa você fazer um estudo bíblico sobre o Melquisedeque. Eu sou encantado com esse cara. O Melquisedeque é um personagem que aparece do nada, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele é rei de Salém. Mais para frente nós descobrimos que Salém é o mesmo nome para a palavra Jerusalém. Só que naquele tempo não existia Jerusalém ainda, porque não existia a nação de Israel, mas o Melquisedeque já é rei de Salém naquela época, antes de Abraão. E ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Também já conhecia a Deus, também já servia a Deus. Quando foi que Deus apareceu para ele? Desde quando que ele é sacerdote? Já existia templo? Já existia como que era sacerdote naquele tempo? A palavra do Senhor não fala. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, e esse Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho. Meus irmãos, o que simboliza você receber de um sacerdote pão e vinho? Nós estamos em Gênesis capítulo 14, é antes dos 10 mandamentos, isso aqui é 2000 anos antes de Jesus, e o Melquisedeque já oferece pão e vinho para o Abraão, e o Abraão aceita o pão e vinho, e o Abraão aceita a bênção de Melquisedeque, e a palavra de Deus vai dizer que de tudo o Abraão lhe dá o dízimo. Deus faz o chamado a Abraão, e o Abraão começa aqui uma caminhada de dedicação a essa aliança. Uma dedicação. Tudo que Deus fala, o Abraão vai lá e faz. Tudo que Deus pede, Deus vai lá e faz. A aliança que Deus propõe, ela é incondicional. Mas a aliança, ela exige uma resposta, e essa aliança, ela exige uma dedicação. Ela exige essa dedicação da parte. E nós vamos percebendo que, por várias vezes, o Abraão, ele tem que corrigir a sua trajetória, corrigir a sua vida, porque essa aliança exige dedicação, e às vezes ele não teve a dedicação necessária. A palavra do Senhor continua contando a história do Abraão, e o Abraão se deita com a serva Agar. A aliança com Deus, ela não aceita adultério. A aliança com Deus não aceita você interferir com outras coisas. E nós vamos percebendo, capítulo 16, no verso 1 e no verso 2, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia com o nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de te dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Não me recordo de ter lido essa palavra na Bíblia alguma vez, ou de ter ouvido anuiu. E aí eu fui pesquisar esse anuiu. Esse anuiu é a mesma coisa que ouvir o conselho.
E outra passagem da Bíblia que tem esse termo anuil, foi quando a Eva pega a fruta, come a fruta, e então ela vai lá e oferece a fruta ao seu marido. Esse anuiu ao conselho, esse instrução, essa palavra que Abraão anuiu ao conselho de Sarai, é a mesma palavra que é usada quando a Eva ou o Adão aceita aquela fruta da parte da Eva. E o Abraão aceitou. E o Abraão quebrou a aliança. E o Abraão fez o que era desagradável aos olhos do Senhor. Porque essa aliança, ela exige dedicação. Essa aliança, ela restringe algumas coisas. Ela restringe o adultério. Ela restringe alguns comportamentos. O que é o adultério? O adultério é quando entre o casal você coloca um terceiro elemento. Você coloca alguma mistura naquilo que estava puro. Os homens vão entender muito bem quando você vai lá e abastece o seu carro e então pega e fala assim, não, aquela gasolina estava batizada, ela estava adulterada. Por quê? Era para a gasolina estar pura. Mas nós, como bons brasileiros, o que nós fazemos? Nós pegamos água e misturamos a água dentro do combustível. Outro elemento. As mulheres vão entender muito bem quando você pega um azeite, e era para aquele azeite ser um azeite puro. Mas aí o que tem lá no meio do azeite? Tem óleo de soja, tem tudo quanto é outra coisa, né? O café, que era para ser um café puro, o café tem ali no meio da torra, ali no meio quando ele é torrado, ele é moído, ele tem várias outras coisas. O adultério é quando você quebra a pureza. O adultério é quando você insere um terceiro elemento. E essa aliança que Deus propõe, a aliança com Deus, ela é uma aliança que ela exige uma dedicação, não só física, mas também uma dedicação espiritual. E a palavra do Senhor, ela nos traz alguns exemplos, não só do adultério físico, mas a palavra de Deus também fala do adultério espiritual. E nós temos o livro de Oséias, com uma história muito interessante e assustadora, que é a história do Oséias. Que Deus manda o Oséias ir lá no prostíbulo, e o Oséias, um profeta, um homem de Deus, um servo do Senhor, e se casar com uma prostituta. E não exigir dela que ela abandone o seu ofício. E o Oséias continua casado com ela. E aquela mulher continua adulterando. E aquela mulher gera filhos do adultério. E o Oséias fica em casa, cuidando dos filhos, enquanto aquela mulher vai para o seu ofício. E então, quando o Oséias era uma chacota na cidade, quando o Oséias era a razão de escárnio de todos, o Oséias então começa a profetizar e fala, assim como essa meretriz, assim é a nação de Israel. Porque a nação de Israel está procurando outros deuses. A nação de Israel, ela procura a servir a outros, se ajoelha diante de outros, se curva diante de outros. E Deus usa o exemplo de Oséias para ensinar Israel que Israel estava pecando, sendo adúlteros espirituais. Irmãos, isso é muito sério. Misericórdia. Porque não pode ter mistura. Não pode ter nenhum outro elemento. A aliança com Deus, ela exige dedicação. E ela exige uma dedicação completa. E a nação de Israel começava a buscar outros, a se curvar diante de outros. A nação de Israel começa a ter outras coisas misturadas no meio dessa aliança. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós esta manhã, é que talvez a nossa aliança, ela pode ter alguma mistura. Talvez a nossa aliança, ela pode estar embaçada. Talvez a nossa aliança, ela está precisando de um lustre, para ela voltar a brilhar novamente,
para ela voltar a ser reluzente, para ela voltar a ficar pura, sem sujeira, sem mácula, sem mancha. Porque às vezes nós vamos colocando outras coisas no meio dessa aliança. Talvez você já deu o primeiro passo de fé. Você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas e como é que está a sua dedicação ao Senhor? Como é que está a sua pureza ao Senhor? Como é que está os seus pensamentos? Como é que está a sua boca? Porque às vezes nós pensamos algumas coisas que o Senhor Jesus ele não pensaria. Talvez nós falamos algumas palavras, alguns jargões aí, que com certeza Jesus não falaria. Quando nós estávamos assim, recém-casados, tinha 1 ano e pouco de casamento, nós fomos fazer a nossa primeira viagem de férias. E nós fomos para a praia, e eu tinha um costume de ficar tirando a aliança do dedo. Era bem frouxa a aliança, e ela ficava entrando e saindo. E eu lembro que nós estávamos num parque lá em Florianópolis, e essa aliança escapuliu e caiu, e ela saiu pulando assim, e eu saí desesperado procurando esse negócio. E ela caiu dentro de uma calha de chuva, dentro de uma valeta. E me deu um trabalho danado para ir lá e deitar no chão e agachar para poder pegar essa aliança. Não aprendi da lição, um pouco tempo depois, eu vou lá e estou mexendo aqui no dedo e eu faço do mesmo jeito. E essa aliança escapola e cai. E para a aliança não sair pulando e parar, sabe-se lá onde, eu corri e pisei em cima dela. Irmãos, virou uma pizza. Virou só uma sardinha. Aí vai eu pegar aquela aliança, falei, meu Deus do céu, aí a gente já pensa logo no financeiro, vou ter que mandar fazer outra, eu vou não sei o quê, aí guardei na carteira. Terminou a viagem, aí que eu cheguei, fui procurar um ourives para poder consertar, para poder fazer ela ficar redondinha de novo e mudar o formato e tal. Mas essa pequena história é para nós não amassarmos a nossa aliança com Deus. É para nós não estragarmos a nossa aliança com o Senhor. Porque às vezes nós pisamos na aliança. Às vezes nós esquecemos que nós temos uma aliança com Deus. Às vezes nós guardamos a aliança, colocamos dentro da carteira, colocamos lá numa gaveta. E essa aliança está engavetada, há muito tempo. Há muito tempo. E às vezes nós estamos saindo por aí, passeando, como se nós fôssemos sem dono, como se nós fôssemos solteiros. Mas se nós fizemos uma aliança com Deus, essa aliança exige de nós uma dedicação. Essa aliança, ela exige de nós alguns compromissos. Grandes problemas que casais recém-casados enfrentam é porque eles querem levar um estilo de vida de solteiro. Mas não tem como, porque agora você fez um compromisso. Agora você serve a uma causa muito maior. Agora você está envolvido num compromisso muito mais longo. A aliança não é de papel. A aliança não é de ferro, porque o ferro enferruja. A aliança, geralmente, ela é de ouro, porque é o melhor material que existe, que vai durar para todo sempre. Essa aliança não pode ser quebrada, essa aliança não pode ser guardada, pelo contrário, o Senhor quer que nós renovemos essa aliança todos os dias. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Todos os dias nós precisamos procurar ao Senhor. Teve uma vez que eu fiz um convite para um familiar meu, para ela aceitar Jesus. Falei, você precisa aceitar Jesus. Ela falou, não, essa história de aceitar Jesus. Tem muitos anos que eu tenho Jesus. Eu vou na igreja todo domingo. Não preciso aceitar Jesus. Essa história de crente de aceitar Jesus. E eu falei, tudo bem, você tem Jesus.
Então me mostre como está a sua aliança. Como anda essa aliança? Porque os comportamentos não são de Jesus. As palavras não são de Jesus. Os negócios não são negócios de Jesus. O casamento dela não é um casamento como de quem é dedicado a Jesus. Eu não entendi então como que é esse aceitar Jesus. Nós precisamos renovar essa aliança. Porque o Senhor faz o chamado à aliança. Mas o chamado do Senhor, ele exige dedicação. Ele exige nós abrirmos mão de algumas coisas. Como um homem bem casado e ajuizado, eu recebo um convite, eu não posso responder na hora. Calma, tem que consultar a agenda da esposa. Eu vou perguntar primeiro. Quem tem um compromisso, quem tem uma aliança, ele não pode viver de qualquer maneira. Ele não pode viver descompromissado. E, infelizmente, a igreja evangélica brasileira, ela esqueceu o que é compromisso. A igreja evangélica brasileira, ela não sabe mais o que é ter compromisso. O que é mais você falar, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu vou à igreja tais dias. Não, isso é coisa do passado. Hoje tudo é aberto. Hoje é um relacionamento aberto. Hoje existem os casamentos abertos. São casados, cada um mora na sua casa, cada um tem o seu próprio cônjuge, mas eles são casados. Para todos os efeitos, eles são casados. E, infelizmente, quando nós falamos isso de pessoas, nos assusta. Mas, às vezes, a nossa vida espiritual está bem parecida com isso. O que nós abrimos mão por causa de Jesus? Quais lugares nós temos ido que Jesus não iria? Que palavras nós falamos que Jesus não falaria? Quais os tipos de negócios nós temos feito que o Senhor Jesus jamais faria? Meus irmãos, eu e você, nesta manhã, nós precisamos renovar nossa aliança com Deus. Eu não sei o que a luzinha da consciência tem te acusado. Eu não sei qual parte da sua aliança está embaçada. Qual parte da sua aliança está suja. Eu não sei. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração esta manhã, e você veio aqui para ouvir isso, eu tenho plena convicção que nós não estamos aqui em vão, que nós não estamos aqui à toa, é porque o Senhor quer renovar essa aliança conosco. O Senhor nos quer, e o Senhor nos quer por inteiros. Por inteiros. O Senhor não nos quer só um pedaço. O Senhor não nos aceita só um pedaço. Ou nós somos inteiramente do Senhor, ou nós não somos. Não somos. Nós nos enganamos. Nós nos iludimos. E como nós somos bons nisso. Mas para o Senhor só serve 100%. Para o Senhor só serve 100%. Talvez se fosse eu aceitaria o jovem rico. Ô, meu irmão, o que é isso? Vem cá, senta aqui na igreja. Fica aqui. Vai ser uma bênção ter você aqui conosco. Jesus não aceitou o jovem rico. Jesus exigiu 100% do jovem rico. 100%. Jesus não aceitou só um pedaço dele. Essa aliança com Deus, ela começa com um chamado. Essa aliança com Deus, ela exige de nós uma dedicação. E essa aliança com Deus, ela é uma aliança para toda a eternidade. Nós vamos lendo na história de Abraão e nós vamos percebendo que a aliança de Deus, ela não para só na vida do Abraão, mas ela continua em todos os seus descendentes, até o rei Davi, até o filho de Davi, o Senhor Jesus, e até a igreja de Jesus, que somos nós hoje. A aliança que Deus propõe é uma aliança para a eternidade. No capítulo número 17, Deus renova essa aliança com Abraão.
E então, nós vamos perceber que o texto diz assim, 17, do verso 1 ao 8. Quando atingiu Abraão a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão não seja o seu nome, e sim Abraão, porque por mais pai de numerosa multidão te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente. De ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a minha descendência e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para o teu Deus e a tua descendência. A aliança que Deus propõe para Abraão é no decorrer de toda a vida dele. Essa aliança, ela é eterna. Essa aliança, nós vamos perceber, capítulo 12, começa com o chamado. No capítulo 14, o Abraão enfrenta guerras. No capítulo número 15, Deus faz a promessa do filho. No capítulo de número 16, Deus dá a Ismael, que é o primeiro filho. No capítulo de número 17, Deus renova essa aliança. Depois ele recebe anjos na sua própria casa. Depois vem o nascimento do Isaque. Depois do nascimento do Isaque, Deus pede o sacrifício. E depois vem a parte da Rebeca, Isaque e Rebeca, o casamento. E então o Abraão morre sem ver os seus netos. Não chegou a pegar um netinho na mão, mas ele cria, ele acreditava, ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, que a aliança dele com o Senhor era para a eternidade. Deus nos chama, assim como Deus chamou Abraão, e assim como nós falamos naquele momento do casamento, essa aliança é até que a morte o separe. Mas a aliança com Deus ainda vai além da morte. Ela vai até a eternidade. A aliança que o Senhor nos propõe é ainda maior. A aliança que o Senhor nos propõe, ela continua sendo na alegria, na tristeza, na fartura ou nos momentos de escassez. E essa aliança, ela continua. E quando nós olhamos a história de Abraão, como Abraão passa por momentos difíceis. Deus faz essa aliança também com Noé. O símbolo da aliança com Noé é o arco-íris. Infelizmente, hoje ele foi deturpado, é símbolo de outras coisas, mas na Bíblia Sagrada, o arco-íris é um sinal, é o símbolo da aliança de Deus com Noé. Depois Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Jesus, e nós vamos percebendo que em vários personagens bíblicos, eles não passam somente por momentos bons, eles também passam por momentos difíceis. O sinal da aliança com Deus não quer dizer que a nossa vida será só uma vida de bênção. Não quer dizer que a nossa vida vai ser uma vida apenas de coisas boas. Nós enxergamos isso na vida do Abraão. Nós enxergamos isso na vida do José. Quantas tribulações o José passou, mas mesmo assim nós lemos e não temos dúvida da aliança de Deus com José. Quantos momentos difíceis o Davi passou, quantos anos perseguido, quantas dificuldades, não temos dúvida da aliança de Deus com Davi. Não temos dúvida da aliança de Deus com o Senhor Jesus. Deserto, Getsêmani, Gólgota. Quantos momentos difíceis o Senhor Jesus passou, e mesmo assim, não temos dúvida da aliança. O apóstolo Pedro,
aceitou o convite de Jesus, não ser mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. E mesmo assim, Pedro passa por vários momentos difíceis. O apóstolo Paulo, quantos momentos difíceis, quantas cadeias, quantos açoites, e mesmo assim, não temos dúvida da aliança desses personagens com o Senhor. Irmãos, nós não podemos interpretar mal a palavra do Senhor, achando que porque nós temos uma aliança com Deus, nós não passamos por momentos difíceis. Infelizmente, isso é o que é pregado em muitos lugares hoje, que a presença de Deus é sinal de apenas coisas boas. Mas se nós crermos nisso, nós não estamos lendo a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada não mostra isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus vai dizer que abençoado, bênçãos, o bem-aventurado são os que choram. Bem-aventurado são os perseguidos. Bem-aventurado são os humildes. Bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça. Perante Deus, esses aí são os bem-aventurados. Eles destoam muito dos personagens que nós temos hoje, nos nossos dias, que são personagens abençoados, prósperos, personagens de prosperidade. Nós temos que voltar para a palavra do Senhor. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós passamos por momentos difíceis, sim. Nós passamos por momentos de tribulação, sim. Mas o Senhor é conosco. O Senhor jamais nos abandona. Não podemos esquecer do Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O verso número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Porque eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança não é só quando as coisas estão bem. Essa aliança não é só quando a barriga está feliz. Essa aliança é em todos os momentos. No dia bom e no dia mau, no dia feliz e no dia triste, quando nós temos emprego e quando nós não temos emprego. Momentos de enfermidade, quantos irmãos passando por enfermidade? Nós fazemos lá, ajudamos a Casa Amparo, todas as semanas, pessoas sofrendo e gemendo por causa do câncer. E o câncer vai vindo e vai comendo, e vai comendo, e vai definhando, e vai definhando. Pessoas que passam por tribulação na família. E mês após mês a tribulação não acaba. A tribulação ela continua e ela vai perseguindo. Pessoas que passam por problemas financeiros e mês após mês, dificuldade, estão no vale. Nada disso, irmãos, pode ser sinal de que o Senhor nos abandonou. Porque a aliança que o Senhor tem conosco é uma aliança para a eternidade. Ela não é uma aliança que vai durar 5 anos. Ela não é uma aliança com 10 anos. Ela não tem prazo de validade. A aliança do Senhor para conosco é uma aliança para a eternidade. Nós temos que aceitar o chamado de Deus. Nós temos que renovar e entender essa aliança com o Senhor, porque ela é uma aliança a longo prazo. A longo prazo. Nós não vamos ser crentes só 2025. Nós não vamos ser crentes só aos domingos. Nós não vamos ser crente apenas esse ano. Não. A aliança que o Senhor propõe é uma aliança para a eternidade. É uma aliança que ela vai tratando a gente no decorrer do tempo. Deus chama um Abraão que é idólatra. Deus chama um Abraão que vivia em Ur dos Caldeus. Deus chama um Abraão mentiroso. Deus chama um Abraão que ele adultera. Mas nós vamos acompanhando na história de Abraão como que o caráter dele vem sendo tratado.
Como que Deus vai lapidando o Abraão no decorrer dos anos. Como que o Abraão vai renovando essa aliança com Deus. E Deus continua tratando a vida dele. Deus vai tratando, até ele ser chamado de pai da fé. E Deus quer tratar as nossas vidas, lapidar as nossas vidas, a minha vida e a sua vida, para nós sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Se você tem uma aliança com Deus, me mostre quão parecido com Ele você é. Me mostre como que você parece com Jesus. Ou você tem uma aliança e carrega uma aliança, e essa aliança não tem marca? Essa aliança não tem nenhuma sombra? Essa aliança não tem nada? A aliança com Deus, ela deve tratar o nosso caráter, e ela deve nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. Abraão passa por uma grande prova, a maior de todas. Para mim é uma das passagens bíblicas que mais corta o coração. Mas Deus tinha um interesse muito grande em tratar o caráter do Abraão. O Abraão não podia continuar idólatra. Ele não podia continuar idólatra. Ele tinha que oferecer tudo. E Deus não aceita nada menos do que tudo. Deus não está interessado em outras coisas a não ser tudo. 100%. 100% da nossa casa. 100% do nosso casamento. 100% da nossa vida. Deus quer que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Deus quer tratar o nosso caráter. E não importam as circunstâncias. Não importa dias bons ou dias maus. Não importa se nós estamos vivendo bem ou se nós estamos vivendo mal. Todas as circunstâncias que nós passamos são provas espirituais. Um desemprego é uma prova espiritual. Uma traição é uma prova espiritual. Alguém que falou mal de você é uma prova espiritual. Porque a forma que nós respondemos isso define tudo. Define tudo. Define quem nós somos, define o nosso compromisso, define a nossa aliança, define tudo. O ano passado, para nós, sem sombra de dúvida, foi o ano mais difícil da nossa vida. E num dos momentos de oração, te pedindo graça e misericórdia do Senhor, e eu fiquei me perguntando ao Senhor, quantas coisas a gente ainda pode passar nessa vida? E eu fiquei apresentando algumas situações para o Senhor e me perguntando, será que eu ainda vou passar por isso? Será que eu ainda vou passar por aquilo? Será que eu ainda vou passar por isso? E a resposta que o Senhor me deu naquele momento foi que não importa a circunstância que passar, qualquer que fosse a circunstância que passasse, Ele ia continuar comigo. Ele ia continuar com a gente, assim como Ele tem continuado. Não importa se é no vale da sombra da morte, ou se é no altar da adoração, a presença dEle ia continuar. A presença dEle não está restrita a lugar físico. A presença dEle não está restrita em momentos. A presença dEle continua todos os dias. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou o Emanuel, Deus convosco, todos os dias, não importa. O Senhor Jesus renova a aliança dele conosco, dizendo que Ele é o Emanuel, Ele é Deus presente, Ele é o Deus conosco ainda hoje, não importa a tribulação, não importa a circunstância, hoje é o dia de nós renovarmos essa aliança com Deus. Hoje é o dia de nós ouvirmos a voz do Senhor. E a palavra do Senhor diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como os vossos pais nos desertos fizeram. Hoje é dia de nós renovarmos essa aliança com Deus.
Hoje é dia de nós sairmos daqui mais compromissados com Deus. Hoje, essa manhã, Deus te trouxe aqui com o propósito de você sair daqui mais firme na presença de Deus. Você sair daqui com a aliança lustrada, com a aliança brilhosa. Você sair daqui com a convicção de falar: a minha aliança com Deus é para a eternidade. A minha aliança com Deus não é só hoje, não é amanhã, não é só esse ano, mas a minha aliança com o Senhor é para todos os dias da minha vida. É isso que o Senhor tem para nós. Queria te convidar a ficar de pé, eu queria te convidar a curvar sua cabeça. E eu não sei como está a sua fé. Se hoje o que você precisa é dar o primeiro passo e confessar o Senhor Jesus com a sua boca. Talvez você não fez isso ainda. Você que está nos assistindo pela internet, talvez você não fez isso ainda. Mas aonde você estiver, o Senhor é onipresente e onipotente, Ele vai te alcançar. Você pode abrir a sua boca nesse momento e confessar o Senhor Jesus. Se você ainda não fez, essa é a hora, esse é o momento. Se você já serve a Jesus, talvez seja o momento de você renovar a sua aliança com Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração essa manhã. Não foi eu, é Ele. É Ele que está te chamando, é Ele que está te convidando. A aliança é feita com Ele, e é Ele que nos quer ainda mais. Então eu não sei se você vai fazer a primeira oração confessando o Senhor Jesus, ou se você vai fazer uma segunda oração de renovo da sua aliança com o Senhor nesta manhã. Mas essa é a hora, esse é o momento, esse é o lugar.